Hello students, aqui é o teacher Ítalo Areval para mais uma aula de inglês com o sexto ano. Hoje, dia 18 de março, quinta-feira, aula no terceiro tempo. Lembrando que nós temos aula no terceiro tempo da quinta-feira e na sexta-feira é o... aqui ó, eita, quinto tempo, é o quinto tempo, certo? Vamos dar continuidade à nossa aula anterior, onde nós vimos a página 12, 13, né? 11, 12, 13, se não estou enganado. A gente viu alguns contextos sobre aquelas imagens, né? As imagens que indicavam, orientavam ou davam ordem, né? E aí agora, hoje nós vamos para a página 14. Então, preparem o livro de vocês aí, preparem o lápis que vocês vão marcar no livro, vocês irão responder, e equalize aí o fone de ouvido de vocês ou a televisão de vocês para vocês me escutarem bem, ok? Vamos lá começar? E vamos para a primeira questão, primeiro enunciado da página 14. O enunciado diz o seguinte, olha, me acompanha aí, ó. Estão vendo aí no livro de vocês? Bem aí? Primeiro enunciado diz tem a seguinte frase: Look at some sentences. Olhe para algumas frases. From this chapter, desse capítulo, foram coisas que a gente já viu anteriormente, ok? Then check the best option to complete the prompts. E então vocês irão, no caso vocês vão circular aí a melhor opção que descreve cada uma dessas quatro frases que tem aí embaixo. Frase letra A, da letra B, da letra C e aqui da letra D, tá? E a gente vai tentar aqui entender juntos o que está acontecendo aqui, tá? Letra A. Me acompanha aí, ó. Conseguem ver aqui a letra A? Tá escrito assim, ó. The sentences above start with... Quais são essas frases que ele está falando? É justamente desse quadrado aqui, ó. Tá? Isso que seria no caso, o comando dos enunciados, tá? Preste bem atenção no que tem aí em cada um desses quadrados. O primeiro está escrito Look at the pictures, olhe para as imagens. O segundo, Test your knowledge, teste o seu conhecimento. E o último aqui de vermelho, Answer the questions, respondam as perguntas. Então, conhecendo essas três frases, essas três frases, né, do que estão no livro, né, que estão nas páginas anteriores. As frases acima, elas começam com a verb, um verbo, ou a noun or a pronoun, um pronome ou um substantivo. O que vocês acham? Look at the picture, olhe para as imagens. Test your knowledge, teste o seu conhecimento. Answer the questions, responda as perguntas, né? Nesse caso, todos eles começam com o verbo, a verb. A verb, olha aí, ó, tá circulado aí, ó, a verb. Por que a verb? Porque olhe as imagens, teste seu conhecimento, responda as perguntas. Porque eles começam com o verbo, né? Porque aí eles estão imprimindo, eles estão expressando uma ordem, ok? Prestem bem atenção, uma ordem. Nós vamos usar isso já já, tá ok? Letra B, the verbs vary according to the subject. Ou número 2, are in the base form. Os verbos eles vão variar de acordo com o sujeito. É meio como se tivesse a conjugação, né, do sujeito. Ou eles estão na sua forma básica. Bom, até agora a gente ainda não viu isso, tá?
mas o livro ele já quer que vocês já estejam acostumados aí com algumas coisas. Por exemplo, o que é de acordo com o sujeito ou no caso, varia de acordo com o sujeito ou permanece na forma básica. É assim, ó. Em português, com certeza vocês já viram, ou nesse sexto ano vocês irão ver ainda mais lá na frente. Provavelmente vocês estão conversando agora sobre sujeito. Mas em português existem as conjugações, né, dos verbos no presente, no passado e no futuro. E se vocês prestarem atenção nas conjugações, cada sujeito tem o seu verbo em específico. Por exemplo, o verbo vender. Eu vendo, tu vendes. Ele vende. Só aí o verbo vender variou em 3 formas. Foram 3 formas diferentes que eu falei de acordo com cada sujeito. Isso é variar com o sujeito. Isso é variar de acordo com o sujeito, tá? Já anotem aí no livro de vocês. Isso aqui que é muito importante. No inglês, o verbo não varia de acordo com o sujeito igual como em português, tá? Na maioria das vezes, o verbo fica na forma básica, mas isso a gente já vai ver lá mais um pouquinho aí na frente, tá? Mas já anota isso daí que vocês vão precisar mais lá no futuro, tudo bem? Então, já que normalmente não varia de acordo com o sujeito, o verbo está na forma básica, né? Como é que é essa forma básica? Conseguem me acompanhar aqui, ó? Esse look é, é a forma natural do verbo olhar, look. No infinitivo, a gente coloca um TO na frente, to look. O que é o infinitivo? Infinitivo em português é a forma mais pura do verbo. Por exemplo, verbo vender. Esse ER do vender no final, que é o infinitivo em português. Em inglês vai ser justamente esse TO, to look, to test, to answer. No caso, por que eu sei que ele está na forma básica aí no livro de vocês? Porque a gente só tirou to e a palavra continua a mesma. Look, test, answer. Quando ele varia, ele muda as letras. Normalmente adicionam letras, né? Isso significa que variou, tá? Mas nesse caso, percebam que não mudou a forma pura do verbo to look, to test, to answer. E essa forma básica só tira o to, mas continua a palavra continua com as mesmas letras, ok? Espero que ficou um pouco confuso, eu sei, mas eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, voltem esse vídeo, não tem problema nenhum. Parem agora, volte, tentem entender o que eu falei, que foi que não tem outra explicação. É isso, ok? É isso. Talvez vocês entendam um pouco melhor quando vocês virem os verbos em português, que é o sexto ano. Eu me lembro bem que o sexto ano, mais lá na frente, os professores de português eles falam sobre isso, tá? Isso vai ajudar muito vocês, tanto em português como em inglês. Vocês vão entender como é que funciona, né, essa lógica, né, de se expressar tanto em inglês como em português, tá bom? Letra C. The goal of the sentence is. O objetivo da frase é: primeiro, narrate a fact. Narrar um fato. Segundo, give an order, a warning, or to make a request or a recommendation. No segundo o sentido, né, o objetivo da frase é dar ordem, de avisar, de fazer um pedido ou uma recomendação. O que vocês acham? Tá narrando essas imagens, essas frases aqui em cima? Tá narrando ou tá dando ordem? Tá dando ordem, né? Oh, look at the picture. Test your knowledge. Answer the questions. Normalmente as ordens elas começam com um verbo, tá? Letra C, né? Agora vamos aqui para a letra D. Letra D. The sentences are in the
Aí o negócio vai pegar, hein? Subjective or imperative. Subjective, subjetivo, ou imperative, no imperativo. Não vamos entrar em detalhe aqui o que é subjuntivo agora, tá? Porque esse não é o assunto desse capítulo. Qual é o assunto do capítulo? É justamente o imperative. O que é o imperative? É quando a gente dá ordem, quando a gente dá... É tudo aquilo que foi descrito aqui, ó. Dá ordem, aviso, faz um pedido ou uma recomendação. Ok? Essas são as formas de usar o imperative, ok? Tá aí, ó, imperative. Para dar ordens e avisos, ou para fazer pedidos ou recomendações, usa-se a forma básica do verbo, no caso, o base form, que é só tirar o to, né? Tira o to. Esse tipo de construção linguística recebe o nome de imperative em inglês e em português fica imperativo, né? Exemplo: say hello, use your manners. No caso, say hello já é uma ordem. Use your manners já é outra ordem porque começa com o verbo use your manners. O que é o say hello? Diga olá. E o use your manners é tenha modos. É quase uma briga, né? Quase quando os nossos pais, a gente tá andando com os nossos pais aí em um lugar público, e aí os nossos pais encontram algum conhecido deles, e aí a gente fica calado, assim, com vergonha, e aí nossos pais olham, say hello, use your manners, né? A gente meio que obriga a gente a falar com as outras pessoas que a gente não conhece, no caso, obrigando a gente, mas pra gente mostrar que a gente é educado, né? Então, normalmente é como se fosse uma ordem, né? Uma imposição. Say hello, use your manners. Turn right, tá me acompanhando aí, ó? Turn right. Turn right é vire à direita. Quando, por exemplo, ou quando você está dirigindo, seguindo o GPS, e aí o GPS diz turn right. Eu acho que o Waze, não sei se o Waze já está em português, mas eu me lembro que o Waze antes era em inglês e ele dizia, ele só tinha o áudio em inglês e ele dizia assim, turn right, turn left, tá dando uma recomendação, né? Quando pode ser, o turn right pode ser uma ordem, sim, quando, por exemplo, você chegou no sinal e você tem uma rua na frente, mas você não pode seguir na rua, porque a rua está fechada. E aí vai ter uma placa dizendo que é para você dobrar para a direita, só dá para dobrar para a direita. Sempre tem umas situações dessa aqui em Manaus, né? E aí você só pode ir pela direita, então é uma ordem, turn right, então não tem outro jeito, só obedecendo esse comando, né? Seguindo, para dizer a alguém não fazer alguma coisa, usa-se o don't, D-O-N apóstrofe T, ou do not, com o imperativo. Lembrando que o imperativo é o verbo na forma básica. Então tu vai adicionar o don't, vai dar um espaço e vai usar o verbo na forma básica. Significa que o verbo variou? O verbo não variou. O verbo não variou, mas a intenção da frase sim mudou, tá? Mas aí, como está dizendo aí, quando você é para dizer a alguém não fazer alguma coisa. Então, se você, se por exemplo, lá vamos usar o exemplo anterior, o turn right. Turn right é para você fazer. Para não fazer, don't turn right. Só acrescenta o don't na frente. E é justamente o que ele vai fazer aí agora no exemplo. O exemplo tem don't make fun of others. Não faça graça dos outros. Do not talk during the movie. Não fale durante o cinema, tá? Qual é a diferença do don't pro do not? Não tem nenhuma diferença. É só na escrita, tá? Na verdade, a diferença está na seguinte maneira. O do not, sim, separado, ele é usado mais na escrita, tá?
Tanto é que se você, por acaso, tiver o contato... Na verdade, quem tem alguns lugares aqui em Manaus que eles têm as sinalizações, né, internas com o inglês e o português. E essas sinalizações, elas são assim, separadas, porque é para entender, tá? Se eu não estou enganado, o cinema é assim também. Tem alguns cinemas que tem esses avisos, né? Alguns restaurantes também eu já vi que tem esses avisos. Esse don't, D-O-N, olha que eu vou marcar aí para vocês aqui, ó. Esse don't aqui, ele é uma contração do do not. Ele é uma contração do do not. O que é contração? É quando eu diminuo o espaço entre eles e juntam as duas palavras e tornam ela somente uma. Como é que eu fiz isso? Olha aí, ó, D-O-N apóstrofe T. Isso é uma contração, tá? Significa a mesma coisa, só que está na contração, está contraído. Por que essa contração? Essa contração, eu não tenho aqui o fato real. Mas o que acontece muito é que quando você vai falar, você não quer perder muito tempo passando essa informação. Então, ao invés de falar do not, tu só fala don't. Então, significa que essas contrações elas são muito mais usadas na fala. Dá para você usar na escrita? Sim, dá. Mas ela não é formal. Ela é informal, tá? Vamos continuar aí. Para expressar cordialidade e gentileza, usa-se a palavra please com o imperativo. Exemplo: please read the instruction. Por favor, leia a instrução. Esse please é para mostrar que você... para mostrar uma cordialidade, a gentileza, tá aí a palavra, acho que ideal seria gentileza, para você ser gentil com o outro, que você não quer obrigar, mas você quer muito que a pessoa faça, você fala please na frente, né? Aí não muda, não é mais ordem, né? É um pedido, né? Porque se, por exemplo, se for uma prova e o professor pedir assim, ó, read the instruction, isso aí, mano, tu vai ter que fazer. Não tem jeito, senão tu vai pegar 0. Agora, ele não vai fazer isso na prova. Ele não vai dizer please na prova, né? Na prova tu tem que fazer, né? Agora, se tu estiver na aula normal e aí tiver que participar, ele vai dizer please read the instruction. E aí você pode até recusar se você não tiver tanta coragem assim de ler, tá bom? E o último, quando se quer fazer algo com alguém, usa-se a expressão let's, let us, com o imperativo. Olha aí, ó. O let's é a contração do let us. Exemplo: let's sit down. Let's sit down. Vamos nos sentar. Esse let é meio que nesse sentido de deixar, deixa-nos, né? Ficaria mais ou menos deixe-nos sentar. Mas aí no linguajar mais, né, despojado a gente fala vamos sentar. Let's sit down and talk about it. Vamos nos sentar e falar sobre isso. Então, tá aí, ó. Se você... Ai, meu pai, não acredito. Não tá aqui. Um minutinho. Pensem no que a gente falou agora, que eu vou pegar meu carregador. Pelo amor de Deus. Eu esqueci do carregador. Tô fazendo isso pra não perder esse vídeo, que pelo amor de Deus, eu já falei muito hoje. 19 minutos de vídeo. E ficaria muito cansado se eu perdesse esse vídeo agora. Que isso. Certo? Então,
tem, só fazendo uma revisão aí rápido, né? É usado para dar ordem, para dizer alguém não fazer alguma coisa, para expressar cordialidade e quando se quer fazer algo com alguém, você fala let's, beleza? Vamos continuar. Página 15. Segundo enunciado diz o seguinte: Now read these sentences and answer the question. Vocês terão que ler o que cada uma dessas imagens estão falando e responder a pergunta lá embaixo. A primeira é Don't speak, please. Não fale, por favor. A menina não tá com uma cara assim tão de please, né? Ela tá quase mandando, né? O segundo é um cara segurando a mão da mulher e dizendo Don't forget me. Não me esqueça. Oh, que fofo. Não me esqueça. Vai esquecer na hora. Letra A. What is the intention of the sentences? Qual é a intenção dessas frases? Don't speak, please. É uma ordem. O que nós temos lá para falar, né? É uma ordem para dizer alguém não fazer alguma coisa, para expressar cordialidade, ou é para chamando alguém para fazer alguma coisa? É para não fazer, é para dizer para alguém não fazer alguma coisa, né? Don't forget me, don't speak, please. Então, qual é a intenção? Que o interlocutor não faça uma ação, que a pessoa não faça uma ação, que alguém não faça uma ação, tá? Então, qualquer uma dessas respostas ela pode ser a correta, é a adequada, tudo bem? Which word comes before the verb? Que palavra vem antes do verbo? É justamente o don't. Né? Terceira questão. Write more examples of imperative that you can find in this chapter. Que outras frases de imperativo nós podemos encontrar nesse capítulo? Na segunda questão tem aí o now read. Now read the sentences, né? O próprio terceiro aí diz assim, ó, write 3 more. Escreva mais 3 frases. Já é um imperativo, né? Lá na página anterior, na página 14, na primeira enunciado, tem Look at some sentences. Olhe para algumas frases. Lá na página 13, tem a primeira alternativa, tem a primeira tarefa, a primeira atividade que diz assim, ó, Read and listen. Isso é imperativo. Segunda, listen to the spelling. É um imperativo. Escute o soletrado. Terceira, work in pair, outro imperativo. Tudo isso é imperativo e tudo isso é utilizado aqui no livro de vocês, ó. Na página 12, listen to some word. Now listen to the words. Find the text, read the dictionary, classify the texts, look at the texts, think about it. Tudo tá no imperativo. Answer the quiz. Look at the picture. Então, a maioria dos enunciados do livro, eles estão no imperativo, tá? Então, eles serão usados como imperativo justamente para dar essa ordem para vocês fazerem as tarefas. Quais são as que o livro colocou aqui como resposta? Ih, rapaz, cadê? Sugestões: work in pair, make a list, answer the quiz, look at the text below. Sabe o que eu quero que vocês façam aí agora? Eu quero que vocês dêem uma olhada nessa resposta aqui. Escreva essa resposta aí. Dá um pause nesse vídeo e escreva essa resposta. Depois que vocês escreverem todas elas no livro de vocês, eu quero que vocês procurem cada uma delas nos enunciados anteriores, das páginas anteriores. E quando vocês encontrarem ela, eu quero que vocês circulem. Justamente só para vocês lembrarem onde que elas estão. Trabalhe em equipe, make a list, faça uma lista, answer the quiz, responda o quiz, look at the text below, olhe para o texto abaixo. Tá? Listen to some word, match the sound of the images. Esse listen to some words, escute algumas palavras, match the sound to the images, conecte o som com as imagens,
Write them down. Write them down. Escreva-os abaixo. Seria isso. Escreva-os abaixo. Certo? Agora, quarta questão. Essa daqui é difícil. Essa aqui é a última? É a última. É a última da unidade. É. Ai, meu pai. Aí estão as frases imperativas, né? Os imperatives que nós usaremos muito ou deveríamos estar usando se a gente estivesse em sala de aula, né? Mas isso aí tá em toda sala de aula em inglês. São essas 10 frases que nós normalmente usamos, tá? Letra A, open, abrir. Abrir o quê? To the conversation, the door, down, up, please, a partner, your books, notes, your name, quiet, impair, open. Open your books. Conseguiram acompanhar aí? Letra B, don't stand, não se... Esse aí é complicado, porque don't stand, em português a gente já entenderia, que é não levante. O inglês tem essa mania de fazer esse don't stand up. Don't stand up, não se levante para cima. A gente chama de pleonasmo, né, em português, mas em inglês isso é normal, don't stand up. Usar um verbo com a intenção para cima com um advérbio que é para cima também. Stand up, tá? Mas isso em inglês está correto, tá? Stand up, levantar-se. Então, don't stand up, não se levante. Letra C, please sit down. Só o sit a gente já entenderia, né? Mas aí a frase completa é don't sit down. Please sit down. Letra C, né? Sit down. Letra D, do not block. Não bloqueie. O que você bloqueia? Você bloqueia the conversation, the door. The conversation, a conversa. The door, a porta. A partner, um parceiro. Notes, notações. Your name, seu nome. Quiet, silêncio. Impairs, em par. Do not block the door, né? Do not block the door. Do not block the door. Letra E, be, seja. Ou esteja. Ou fique. Olha aí, 3 significados. Letra B, be quiet. Be quiet. Silêncio. A tradução mais literal é silêncio. Silêncio. O que o professor mais fala em sala de aula. Be quiet. Letra F, take. Letra F, take. Cadê a letra F? Take notes. Faça anotações. Tome notações. Take notes. Letra G, say your name. Say your name. Diga seu nome. Letra H, work in pairs. Trabalhem em duplas. Work in pairs. Letra I, ask a partner. Pergunte a um parceiro. Pergunte a uma dupla. Vocês quando faz tarefa em dupla, né? Ask a partner. Ou esse ask a partner seria também pedir para você fazer duplas, entendeu? Ask a partner, fazer duplas. Letter J, listen. Só sobrou to the conversation. Escute a conversa. Escute a conversa, certo? Então, nós terminamos o capítulo 1. Espero que vocês tenham praticado. Voltem aí nesse vídeo para vocês praticarem mais ainda. E na próxima aula a gente se encontra aí no portal SAIS, ok? Bye, bye.